O anseio do meu coração é que um dia nossa paixão seja tanta, o nosso desespero pela presença de Deus seja tanto, que Ele venha de uma forma que ninguém aguente de pé. Que Ele venha de uma forma que os nossos vizinhos lá da frente sejam atraídos pela Sua presença. Que os nossos vizinhos dos lados sejam atraídos pela Sua presença. Que as pessoas que passarem na rua sejam atraídos pela Sua presença. Sem nem saber por que estão entrando aqui. Se lançando de joelhos, se prostrando e se arrependendo. Sem ouvir sequer uma palavra. Totalmente constrangidas e quebrantadas pela presença do nosso Pai. Isso é avivamento. Isso só depende de mim e de você. Só depende da minha e da tua fome. Não depende de uma igreja lotada com 2.000 pessoas. Depende de alguns filhos de Deus com o coração faminto e desesperado por mais dele. Inconformados, que não olham para si e dizem: ah, eu era muito louco, eu usava muita droga, eu bebia, eu era violento, eu matei, eu roubei, eu menti, eu me prostituía. E agora eu não faço mais nada disso. Eu abandonei todas as práticas. E para você tá de bom tamanho. Isso é o que a religião nos diz. Nós precisamos ir muito além. Precisamos ter fome e sede, de tal forma que atraiamos a Sua presença para a terra. Até quando andaremos conformados com quem somos? Até quando andaremos conformados com as gotas que recebemos do céu? Até quando nos distrairemos com as coisas dessa terra? Sabe, a minha vontade é que não existisse mais liturgia de culto. E que você não ficasse incomodado por isso. A minha vontade é que eu pudesse pregar entre as canções e nós entoássemos canções e orássemos. E Deus tomasse conta disso tudo aqui. Que não fôssemos nós que conduzíssemos, ou seja, ficássemos incomodados porque as coisas não funcionaram da forma que deveriam, da forma que nós colocamos. Nós colocamos o culto a Deus dentro de uma forma. Eu falo para o pessoal do louvor: vocês estão dentro de uma forma. Nós estamos dentro de uma forma. A religião nos informou como ela informa um bolo. E como é desconfortável para nós pensarmos ou estarmos em um culto em que as coisas não funcionarão como o cronograma diz que as coisas deveriam funcionar. Mas como? Mais uma música, mas como? E a palavra? Mas a palavra, ela devia ter vindo depois do louvor e não antes. Nós precisamos sair da forma. Nós precisamos entender que esse culto não é meu e nem seu, é dele.
Pelo menos deveria ser. Nós deveríamos entrar por aquelas portas querendo sim cultuar a um Deus vivo, que deseja ser ouvido e que deseja ouvir as canções sinceras do nosso coração. Quantos de nós nem gratos mais pela cruz de Cristo somos? Eu não me conformo. Eu não me conformo que quando nós cantamos sobre a cruz ou sobre o sacrifício, e o nosso coração parece que não saia pela boca. Eu estava dentro do meu quarto preparando essa palavra, e parecia que o meu ar ia faltar, porque eu anseio pelo avivamento dentro de mim. Eu anseio ser avivada pelo Senhor. Eu anseio não me preocupar com o horário, eu anseio não me preocupar com o protocolo do culto. E eu pensei que o dia que eu fosse abrir uma porta e ao qual eu estivesse à frente, as coisas seriam dessa forma. Eu ia chutar as cadeiras, e todo mundo que estivesse aqui ia chutar as cadeiras, porque iam ter o mesmo coração. Eu pensei que quando eu abrisse uma porta ao qual eu estivesse à frente, as pessoas se pendurariam no teto, se rasgariam e pulariam, rasgariam o seu coração diante de Deus, famintos pela sua presença. Eu pensei que eu pudesse dispensar toda forma religiosa de culto, toda liturgia. E aí eu descobri que quem desenforma o bolo da forma é o avivamento. Que não adianta eu querer sair chutando essas cadeiras por mim, pela minha vontade. Que não adianta eu pegar cada um de vocês e sacudir e dizer: adorem, clamem, gemam, se rasguem de amor e paixão por aquele que deu a vida por você. Eu descobri que não adianta eu fazer isso. E o que nós precisamos é de um avivamento. Nós precisamos ser avivados de volta aqui dentro. Nós precisamos nos desesperar, nós precisamos ser apaixonados, nós precisamos gemer. A história nos conta do avivamento da Rua Azusa. Poucos homens e mulheres que não se conformavam se reuniram em uma casa, desesperados e inconformados. Eles choraram dias. Choraram dias, choraram e clamaram: Senhor, eu não aguento. Eu sei que tem mais. Eu sei que eu posso atrair a tua presença. E nós fazemos o que quando entramos por aquelas portas? Estamos como a palavra descreve na parábola do semeador. Alguns entram querendo, mas ao mesmo tempo, quando são confrontados, não querem. Alguns entram e recebem com alegria, mas recebem uma palavra que vai de contra os seus problemas do dia a dia, as suas preocupações. O Senhor vai solucionar os meus problemas. Os meus problemas vão acabar. E muitos de nós
não recebemos essa palavra e ela não cria raiz e não nos transforma e não faz um rebuliço dentro de nós. Porque temos priorizado as coisas do nosso dia a dia. Não temos nos preocupado em dizer: Senhor, aonde eu me perdi? Senhor, onde ficou a minha paixão? E facilmente nós nos distraímos com os amigos. Facilmente nós nos reunimos aqui e ali. E eu não estou dizendo que isso é pecado. Mas tudo que nos rouba de Deus, tudo que nos rouba do foco, nos atrapalha de alcançar o alvo. Precisamos estar inconformados. E tudo que o Senhor tem me dito por esses dias é avivamento. 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 A cada reunião de intercessão, adoração e proclamação que tem aqui, que eu vejo que as pessoas não vêm. Pessoas que se conformam em um culto. É porque não tem uma vida diária no secreto com Deus em casa. Porque quanto mais você se alimenta dessa palavra, quanto mais você está no secreto, você quer se unir com os outros e adorá-lo e clamar pelo avivamento. Os dias são maus, e como nós vemos o mal se alastrando, o mal se alastra mais rápido no mundo do que a igreja consegue se mover. Porque a igreja se distrai, porque os filhos de Deus se distraem, porque eles precisam entrar aqui famintos e sedentos por Deus e dizer: Senhor, me transforma, porque eu não nasci para ser normal, eu não nasci para viver assim, porque eu nasci com o propósito de preparar de volta o caminho do Senhor. Mas não, o mal se alastra e se alastra. E eu olho e todos os dias eu ouço coisas e eu vejo coisas. E crianças são tomadas pelo homossexualismo. E o mal cresce, a corrupção cresce. E se nós formos ouvir as histórias então de corrupção, do caminho do fim, nós vemos, meu Deus, como cresce, como se alastra, é muito mais rápido, Senhor. Nós temos pregado, vamos ser transformados, vamos transformar as nossas mentes, vamos nos entregar em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Mas parece que isso não produz fruto. Porque esse fruto precisava frutificar a 30, 60 e a 100 por um de cada semente que eu recebo. Multidões seguiam a Jesus. Se nós olharmos na televisão, multidões estão lotando igrejas. Se nós olharmos para a nossa cidade, temos igrejas gigantes, lotadas de pessoas, com um solo cheio de pedras, buscando a provisão de Deus, buscando Deus para solucionar os seus problemas, porque não querem sofrer. Outras buscando Deus pelos milagres. E assim, se nós olharmos a palavra de Deus, muitos seguiam a Jesus, buscando somente porque Ele multiplicava os pães e alimentava multidões. Muitos procuravam Jesus somente porque Ele podia fazer milagres. E poucos queriam os seus ensinamentos.
poucos queriam parar e ouvir esse ensinamento que não é agradável à nossa alma e à nossa carne. Esse ensinamento que não diz: você não vai sofrer. Venha, sua vida será mudada, o sofrimento ficará de lado. Você vai ser rico. Tudo vai ser transformado. Você vai comer do melhor dessa terra. E tudo que a nossa alma quer é uma vida confortável. Mas o Evangelho de Cristo nos diz que é preciso carregar a nossa cruz e segui-lo ao Calvário, nos entregando. A palavra diz que açoites e prisões esperam aqueles que verdadeiramente proclamam o Evangelho. A Bíblia diz que perseguições esperam aqueles que não se conformam com a corrupção, com as coisas do jeito que são. Multidões querem as mãos e não o coração. Quantas vezes você se preocupou em perguntar a Deus: Senhor, deixa-me ouvir o teu coração. Deixa-me ouvir pelo que o teu coração bate. Quantos de vocês entrou no quarto e disse: Senhor, deixa-me ouvir o gemido das nações, para que pelo menos isso possa causar algo em mim? Senhor, usa-me com gemidos inexprimíveis por aqueles que morrem todos os dias e vão para o inferno sem te conhecer. Quantas vezes você entrou no seu quarto e pediu: Senhor, me faz gemer pelas prostitutas, me faz gemer por aqueles que estão presos. Esse é o Evangelho de Cristo. Poucos homens suportavam os ensinamentos. João 6. Do 60 em diante diz assim: ao ouvir isso, muitos discípulos disseram: essa é uma palavra dura, quem aguenta ouvi-la? Jesus, porém, sabendo que os discípulos estavam se queixando a respeito dessa palavra, disse-lhes: isso é escândalo para vocês? Suponham então o que aconteceria se vissem o Filho do Homem voltando para onde estava antes. É o Espírito que dá vida, a carne em nada ajuda. As palavras que lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem. Porque Jesus sabia, desde o começo, quem não confiaria nele, bem como aquele que o trairia. Essa, ele disse, é a razão de que eu lhes ter dito que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai tenha me concedido. A partir desse momento, muitos discípulos retrocederam e não mais andaram com ele. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iríamos? Somente você tem as palavras de vida eterna. As pessoas não queriam os ensinamentos de Cristo assim como hoje elas não querem. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E diz que as pessoas procurarão mestres para si, porque não suportarão a sã doutrina e sentirão comichão nos ouvidos.
E é essa a realidade do mundo hoje. É isso que nós vemos. As pessoas, elas não querem o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro. Elas estão procurando o evangelho da provisão, o evangelho dos milagres, o evangelho da salvação do inferno. Em Lucas 18 ao 25, a palavra nos fala de um jovem rico. Lá diz assim: um dos líderes lhe perguntou: bom mestre, que farei para obter a vida eterna? Ou em outras traduções, o que farei para ser salvo? Jesus lhe disse: por que você está me chamando bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece as Escrituras: não cometa adultério, não assassine, não roube, não dê falso testemunho, honre pai e mãe. E ele respondeu: tenho guardado tudo isso desde a infância. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa: ir além, entrar na renúncia. Porque esse é o evangelho de Cristo. Venda tudo que tem, distribua o dinheiro entre os pobres, e você terá riquezas no céu. Então venha e me siga. Mas quando o homem ouviu isso, ficou bastante triste, porque era muito rico. A religião ensinou que obedecer é suficiente. Por anos, o evangelho pregado foi o evangelho da salvação e não o do reino. Venha, entregue a sua vida a Jesus. Faça uma oração, confesse a Ele com os teus lábios. E tudo vai mudar. Os teus sofrimentos acabarão. Sim, aqueles da alma, das feridas da nossa alma. Sim, serão curados pelas feridas de Cristo na cruz. Mas implicará, depois de um tempo, entrarmos na renúncia. Há um homem que me chama a atenção na palavra de Deus. Fora os 11 discípulos de Jesus, que apesar de muitas vezes terem atitudes carnais, almáticas, se preocupando que posição eles teriam no reino de Cristo, a que lado eles sentariam ao lado dele, mente humana, pequena, terrena. Quando Jesus agonizava porque estava a caminho da cruz do Calvário, eles estavam preocupados. Estavam preocupados que lugar eles tomariam naquele reino. Visão da terra. Pedro, quando Jesus diz que importaria que ele fosse entregue, que ele se entregasse a morrer na cruz, repreende Jesus. Porque a visão era terrena. A mente era terrena, não era transformada em mente celestial. E a palavra nos diz que não tem como entendermos as coisas do céu e as coisas de Deus, e andarmos em cima dos sonhos de Deus, que nem ouvidos ouviram, que nem olhos viram e jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para nós. Nós nunca entenderemos e não andaremos sobre isso. Mas mesmo os 11 discípulos, tendo seus momentos de carnalidade, ainda não tendo suas mentes transformadas, eles não largavam dele, estavam com ele em todo o tempo, ainda que os seus ensinos fossem duros, ainda que parecesse difícil, e muitas vezes eles dissessem: Senhor, mas então quem pode herdar a vida eterna? Se esse homem obedece todos os mandamentos e não pode, quem poderá, Senhor?
Mesmo quando Jesus os repreendia e dizia: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas dos céus. E eu te pergunto, e nós quando não temos entendimento? E nós quando não entregamos as nossas mentes a ser transformadas de mentes terrenas por mentes celestiais? Podemos ser repreendidos então, porque não cogitamos as coisas dos céus. Mas além dos 11 discípulos há um homem. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu apareceu. Ele era chefe dos coletores de impostos, um homem muito rico. Tentava ver quem era Jesus, mas por ser de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Por isso correu e subiu em uma figueira para vê-lo, porque Jesus ia passar por aquele caminho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, rápido, desça, porque quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu Jesus com alegria. E todos os que viram isso começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olhe, Senhor, dou a metade do que possuo aos pobres, e se enganei alguém, devolverei pagando 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje salvação chegou a esta casa. O que nós vemos aqui? Zaqueu foi atraído pela presença de Jesus. Homem rico, abastado, de reputação a zelar. Foi atraído pela presença de Jesus de tal forma a subir numa árvore, esquecendo de tudo, de quem ele era, de que posição ele tinha. E Jesus passando no meio daquela multidão, milhares de pessoas ao seu redor, ele é atraído com o seu olhar para aquela árvore. E por quê? Porque Zaqueu estava em cima de uma árvore e não devia ter dezenas, centenas de pessoas sobre árvores, sobre casas, sobre muros. O coração faminto e sedento de um pecador atraiu o olhar e atraiu a presença de Jesus. O que nós vemos aqui é um quadro de avivamento. A presença de Jesus passando naquele lugar atraiu um pecador. E um coração de pecador, faminto por ele, atraiu a sua presença. E Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me hospedarei na sua casa. Mas ele não estava falando de se hospedar, dormir lá. Ele não estava falando dessa casa de pedras. Ele estava falando dessa casa. Zaqueu, eu contemplei o teu coração, Zaqueu. E apesar de você ser um usurpador, um ganancioso, um homem mau diante dos pobres, de viver na prática da injustiça, eu vi fome no teu coração, Zaqueu. E hoje eu me hospedo na tua casa. Porque se nós formos ver, logo em seguida, ele continua o seu caminho. Ele não repousa na casa de Zaqueu. E Zaqueu, antes que Jesus abrisse a boca, antes que Jesus repreendesse ou dissesse qualquer coisa em relação aos pecados que ele cometia, Zaqueu disse: Senhor, darei metade de todos os meus bens aos pobres,
E se tenho defraudado alguém, Senhor, se tenho enganado, eu devolverei 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando nós atraímos a presença dele com a nossa fome, ainda que sejamos sujos, ainda que o nosso coração esteja cheio de pecado, mas faminto, a presença dele virá e colocar em ordem todas as coisas. Sabe, às vezes nós ministramos palavra após palavra e não vemos fruto. Coração endurecido, coração sem fome, sem sede, sem gratidão. Mas quando a presença dele vem, não há quem resista. Não há um coração duro que não seja quebrantado. E essas pessoas ao nosso redor estão esperando que nós atraiamos aquele que deu a sua vida para entregar-se na cruz pelos nossos pecados. E nós entramos aqui conformados com a vida medíocre que vivemos. Entramos aqui conformados em viver como homens e mulheres da terra, tão carnais quanto qualquer um deles. Zaqueu disse: Senhor, eu não viverei no mesmo padrão em que eu vivia para o mundo e para o pecado. Agora que eu tenho a tua presença, agora que eu contemplo a tua face, agora que eu sou transformado instantaneamente, Zaqueu produz os seus frutos sem ouvir uma palavra da boca de Jesus. Ele produz fruto de arrependimento e justiça, simplesmente por um quadro de avivamento. E eu e você temos toda a liberdade de entrarmos por essas portas ou até mesmo no nosso quarto. Aqui nós buscamos um avivamento coletivo para atrair o céu para a terra e que as pessoas ao redor conheçam a Cristo e sejam atraídas. E no nosso quarto nós produzimos um avivamento aqui, que quando ele vem parece que nós não vamos aguentar. Parece que o ar fica rarefeito. Parece que o coração vai parar. E aí os frutos vêm. E os frutos vêm. E os frutos vêm. Quantos de nós nos conformamos em viver no mesmo padrão, na mesma intensidade em que vivíamos no mundo? Eu não sei como você era no mundo, mas eu era intensa. Eu era escrava mesmo do diabo. Se era para me preocupar com as coisas do dia a dia, se era para trabalhar, eu trabalhava muito. Se eu tivesse que ficar 3 dias trabalhando sem dormir, eu ficava. Se era para ir para a balada e eu tivesse que ficar 3 dias na balada sem dormir, eu ficava. Não medi esforços para buscar as coisas dessa terra. Quanto mais eu viverei para Cristo. Zaqueu entendeu isso naquele mesmo instante. Ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, não vai ser da mesma forma que eu roubei que eu vou entregar. Não vai ser da mesma forma que eu vou viver. Eu vou viver 4 vezes mais intenso. Porque agora eu contemplei a tua face e agora eu te conheço. E nós aqui, nos conformando em nos distrairmos com as coisas desse mundo, quando a palavra diz que nós somos cidadãos do céu, comprados por um alto preço, feitos filhos e filhas de Deus, reis e sacerdotes sobre essa terra, e andamos como qualquer pessoa que não tenha contemplado a sua face e não tenha aberto o seu coração para a habitação do Senhor.
Até quando? Até quando nós vamos nos conformar? Até quando nós vamos nos conformar em não atrair os céus para a terra? Até quando nós vamos nos conformar com o nosso culto litúrgico? Até quando? Até quando você vai se conformar e entrar no lugar e não ser luz? Quando a palavra diz que nós somos luz para o mundo, ou deveríamos ser. Até quando você vai se conformar e não fazer diferença nenhuma e não dar sabor onde você está? Até quando você vai reter as águas que deveriam jorrar como água viva do seu ventre? E levar cura onde passasse, e levar vida onde passasse. É a palavra de Deus que afirma isso, e como dizemos que nós cremos nessa palavra se não vivemos como ela diz que deveríamos viver? Que fé é essa que dizemos que temos? Se a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta, que a vide se conhece pelos frutos. Se essa semente dessa palavra está sendo lançada no nosso coração e tem achado um terreno fértil, onde estão os nossos frutos? Onde está o rebuliço aqui dentro? As pessoas deveriam ser atraídas aqui para dentro pela nossa fome, a nossa sede, que atrairia a presença de Deus. Até quando estaremos conformados em não viver um cenário de avivamento? A terra geme, a terra clama. Sabe por que a perversão ela se multiplica? Sabe por que existem projetos de homossexuais querendo legalizar tudo que é torpe diante da palavra de Deus? É a terra gemendo pela manifestação dos filhos. Já que vocês não vêm aqui me falar nada, já que vocês não me dizem nada, então eu vou meter o pé na jaca para ver se vocês abrem a boca. Para ver se vocês gemem por mim. É assim que eu vejo essas manifestações de homossexuais. Aonde estão os filhos da luz? Adormecidos. Sabe, nós experimentamos um ambiente de avivamento em uma boate GLS. Nós fazíamos reuniões lá e aquele lugar era cheio de pecado, cheio de perversidade. As primeiras vezes que nós entramos eram noites de balada. E meninas estavam lá prontas para fazer um show de strip, seminuas. Homens com homens, meninas com meninas. O cheiro, você sentiu o cheiro do mundo espiritual. Terrível. E nós passamos a fazer reuniões lá dentro, e cada vez que nós entrávamos, nós sentíamos aquele cheiro que parecia que estava impregnado naquelas paredes, cheiro de demônios que estavam ali para escravizar aquelas pessoas. E sabe o que nós encontramos lá? Pecadores, famintos por Deus. Homens e mulheres escravizados pelo engano, por um roubo de identidade do inferno, vivendo uma vida de promiscuidade, se rejeitando a si próprio.
Mas quando eles dobravam os joelhos para louvar ao Senhor, eles se quebrantavam a cada reunião. E a presença de Deus enchia aquele lugar. Mas como? Como que a presença de Deus não enche muitas vezes os templos? E como enchia aquela boate? Cheia de pecado, cheia de demônios. É que os demônios saem correndo quando ele chega. E aqueles corações escravos, cheios de pecado, mas famintos por Deus. Famintos para sentirem esse amor que nós sentimos, atraíam a presença. Pessoas batiam na porta, era fechado, era uma reunião só para quem frequentava. E pessoas batiam na porta, eu preciso entrar aí, chorando muitas vezes. Mas por quê? Não sei, eu preciso entrar aí. Vizinhos ao redor cercavam a dona da boate e perguntavam: o que está acontecendo aí? O que tem aí? Eu não sei, eu tenho sentido umas coisas na terça-feira à noite. O que está acontecendo aí? Jesus ama um coração pecador, faminto por Ele. Sabe o que eu acho? Que nós temos tanta fartura de pão, que nós temos tanta fartura de palavra, de semente, que nós temos jogado fora. Nós não temos valorizado essa palavra. Nós não temos valorizado aquilo que temos recebido e não temos recebido dentro do nosso coração para que seja feita a diferença. Nós banalizamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós ouvimos que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Que Ele foi afligido, que Ele foi chicoteado, que Ele foi cuspido e humilhado. Não sentimos nada. Nem gratidão, nem o nosso coração pulsar por tamanho amor e tamanho sacrifício. Até quando? Até quando nós vamos nos conformar em viver dessa forma? Até quando nós não vamos nos desesperar pelo nosso estado de espírito? Até quando? Mas nos cultos eu venho à frente. E eu clamo, e eu canto, e eu levanto as minhas mãos, mas e no teu dia a dia? Quando você sai por aquela porta, o que você faz? Você acorda de manhã e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Você acorda no meio da madrugada e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso ir além. Senhor, eu preciso ser resposta para aqueles que gemem pela minha manifestação. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento aqui dentro primeiro. Para que nós possamos juntos buscar um avivamento para essa terra. Porque é a única maneira. É a
única maneira de conseguirmos avançar com mais rapidez do que temos ido. Precisamos de um avivamento para que as coisas sejam postas em ordem. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça. Em que padrão você tem vivido ao Senhor? Com que intensidade? Eu não queria precisar dizer para você: dobra os teus joelhos, ora e clama. Como eu ansiava por essa palavra ter penetrado o teu coração. Clame, gema, não se conforme. Não se conforme com a apatia, não se conforme com a mornidão. Não és frio nem quente, és morno. Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Até quando? Até quando? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E hoje o meu apelo é para todos que possam estar ouvindo essa mensagem. Eu sei que ela está sendo gravada, que ela vai para a internet. O meu apelo é para todos que possam estar ouvindo essa mensagem. Se desespere. Não se conforme. Há muito mais a ser derramado sobre nós. Há um caminho a ser preparado para a volta do nosso Senhor. Que nós possamos unir os nossos corações, famintos e sedentos, e buscarmos por essa presença. O mundo precisa de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nemasto yande casto nemana. Labasto yande casto nemanava labacena. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Labasto yande castor emanava labasaia banai.